Hoje nosso grupo irá falar sobre a seca. A seca é um fenômeno climático permanente causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica, ou seja, a chuva, numa determinada região por um período de tempo muito grande. Este fenômeno provoca desequilíbrios hidrológicos importantes. Normalmente, a ocorrência da seca se dá quando a evapotranspiração ultrapassa por um período de tempo a precipitação de chuvas. Existem 4 tipos de seca. Uma delas é a seca permanente. Ela é caracterizada pelo clima desértico, onde a vegetação se adaptou às condições de aridez, inexistindo cursos de água. Esse tipo de seca impossibilita a agricultura sem irrigação permanente. O segundo tipo é a seca sazonal. Essa seca é uma particularidade das regiões onde o clima é semiárido. Nestas, a vegetação se reproduz porque os vegetais adaptados geram sementes e morrem em seguida, ou mantêm a vida em estado latente durante a seca. Nestas regiões, os rios só sobrevivem se a sua água for oriunda de outras regiões onde o clima é úmido. Já a terceira pode ser chamada de seca irregular ou seca variável. Essa seca pode ocorrer em qualquer região onde o clima seja úmido ou subúmido, e é caracterizado por apresentar uma variabilidade climática do ponto de vista estático. Estas são secas cujo período de retorno é breve e muito incerto. A última seca se chama seca invisível, e de todas, esse tipo de seca é o pior, pois a precipitação não é interrompida. Porém, o índice de evapotranspiração é maior que o índice pluviométrico, que é o índice das chuvas, causando um desequilíbrio da umidade regional. Agora, iremos falar sobre a seca no Brasil, mais especificamente no Nordeste. O sertão nordestino apresenta os menores índices de chuva do país. A restrita presença de chuvas nessa área é causada basicamente pelo tipo de massa de ar aliado ao relevo da região. Esse que muitas vezes impede que massas de ar quentes e úmidas atuem sobre o local. E as chuvas se apresentam entre dezembro e abril. No entanto, em determinados anos, isso não acontece, ocasionando um longo período sem chuvas, originando assim a seca. As secas prolongadas no sertão nordestino são oriundas, muitas vezes, da elevação da temperatura das águas do Oceano Pacífico. Esse aquecimento é denominado pela classe científica do El Niño. Nos anos em que esse fenômeno ocorre, o sertão sofre com a intensa seca. A longa estiagem provoca uma série de prejuízos aos agricultores, como perda de plantações e animais. A falta de produtividade causada pela seca provoca a fome. No sertão e no agreste, o tipo de vegetação que se apresenta é a caatinga. O clima predominantemente é o semiárido. Esse tipo de vegetação é adaptado à escassez de água. Algumas espécies de plantas da caatinga têm a capacidade de armazenar água no caule ou nas raízes. Outras perdem as folhas para não diminuir a umidade, toda com o mesmo fim: poupar água para os momentos de seca. O governo do Brasil muitas vezes tentou combater os efeitos das secas, incentivando e construindo grandes açudes. A perfuração de poços tubulares, a construção de cacimbas e a criação das chamadas frentes de trabalho. Estas atitudes têm sido paliativas, pois movimentam capital, geram subempregos e evitam de certa forma a migração e o êxodo rural.